Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. A partir do versículo 15, meus irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Meus irmãos, apesar das cartas de Paulo, e como eu gosto de ler as cartas de Paulo, meu irmão, elas conterem ensinos, princípios espirituais extraordinários, não é? Por exemplo, Paulo é um dos primeiros israelitas a entender plenamente o conceito do que é ser judeu. Paulo entendeu que o judaísmo, não é, transcendia a linhagem sanguínea. Não era uma linhagem de sangue. Não era uma ascendência abraâmica que promovia o indivíduo à condição de povo de Deus. Indivíduo do povo de Deus. Paulo vai dizer aos romanos, por exemplo, que judeu não é aquele que o é exteriormente, mas é aquele que é no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Um avanço extraordinário, meu irmão. Depois, é claro, dos ensinos de Cristo, né? Baseando-se nos ensinos de Jesus, Paulo, então, alavanca a teologia para esse novo patamar. Os judeus não compreendiam muito bem essa linguagem ainda, mas os gentios que entendiam a maravilhosa mensagem da graça, meu irmão, rejubilavam-se, porque eles agora faziam parte do povo de Deus por adoção. Eram como os filhos de Deus, no sentido de serem judeus, mas não aquele judaísmo sanguíneo. Eram agora porque eles eram adotados por Cristo Jesus, fazendo-se como filhos legítimos. Assim é o nosso caso, meu irmão. Nós somos filhos de Deus por adoção. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? O Senhor nos comprou por preço, não é? É de Paulo também outras sentenças extraordinárias para o cristianismo. Não é? Paulo vai falar, por exemplo, sobre a obra da carne, vai falar quais são os impulsos, quais são as atitudes que qualificam o indivíduo como carnal e distante da vontade de Deus. Independentemente se ele for rico, se ele for pobre, se ele for letrado ou iletrado, não é? Se ele tiver alguma patente ou patente alguma, não importa. A questão do indivíduo fazer parte do povo de Deus, da família de Deus pelo Espírito, né? E aquele que não fazia, isto, meus irmãos, veio como uma bomba no pensamento romano, que via pessoas divididas por classes sociais de maneira muito rígida, viu, meu irmão? Nós não sabemos o que é uma sociedade escravocrata, né? Nós não sabemos o que é uma sociedade de escravização, tá certo, meus irmãos? E os romanos não escravizavam pela cor, viu? Era pior, né? Não se escravizava pela cor, não. Se escravizava por uma questão de não ser romano. Independentemente de quem fosse, se não fosse romano, né, poderia ser submetido à escravidão, independentemente de cor ou de qual. O romano não discriminava, não, viu, meu irmão? Então, quando nós observamos aquela mensagem sendo reverberada, dizendo que todos são iguais, tanto senhores como servos, inclusive, meu irmão, essa palavra servo
ela é uma palavra que suaviza o original. Porque no original, quando nossa Bíblia foi traduzida, os países protestantes e católicos que dominavam o mundo, esses países eles continham escravos. Quando a nossa Bíblia foi trazida para o português, a palavra escravo não pegava bem na Bíblia. Não ficava de bom tom falar em uma congregação, por exemplo, na qual havia senhores de escravos, não é? Que os discípulos de Cristo eram escravos. Então, na tradução, suavizou-se para servo. Mas o que se quer dizer com servo é escravo mesmo. Paulo disse, olha, eu sou escravo de Cristo. E ele se apresentava assim, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Não é? E isso por quê? Porque ele colocou todos no mesmo patamar. Na igreja não havia senhores e escravos. Não havia maridos e mulheres. Não havia pais e filhos. Ele sempre falava nessas classes para lembrá-las que perante Deus eles não tinham diferença. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Era um avanço extraordinário. O apóstolo Paulo então traz, inspirado por Deus, esses avanços. Não é diferente na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, nós observamos alguns princípios tremendos. E um dos que eu olho, meus irmãos, nesse texto, especificamente aqui no versículo 15, não é, em diante, quando ele diz, vede prudentemente como andar, não como nécios, mas como sábios, não é? Eu vejo, meus irmãos, que Paulo já batia em uma tecla necessária à igreja, tá certo? À humanidade de uma maneira geral, mas principalmente à igreja, não é? Que era a tecla da sabedoria. Meus irmãos, se havia algo que os antigos buscavam com afinco, era a sabedoria. Isso mudou no decorrer dos tempos. Nós não buscamos hoje sabedoria. Observe. Como o homem coisificou-se, não é? Tornou-se uma peça de uma engrenagem social que funciona substituindo essas peças constantemente. O homem hoje não é uma pessoa, é uma coisa. O homem não busca sabedoria, mas só o saber. Observe que hoje nós entramos nas instituições para sermos informados, mas não mais formados. As instituições não estão se preocupando mais em formar. As instituições estão preocupando-se exclusivamente em informar. Não se busca sabedoria no sentido grego dessa palavra, que também era o lato, o sentido comum. Se busca sabedoria, o saber que se busca hoje é um saber exclusivamente utilitarista, meu irmão. É um saber técnico, é um saber muito específico, mas não a sabedoria que está sendo ressaltada aqui por Paulo. Paulo está dizendo que a igreja deveria andar sabiamente. E o que é andar sabiamente no original? É saber encaixar as relações das coisas para que entenda a vontade de Deus. Paulo sempre vai chamar a igreja a atenção quanto a isso. Olhe, de tudo que se deve saber, o mais importante para o crente é qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para a minha existência, meu irmão? Paulo sempre tentou levar os crentes até esse nível de intimidade com Deus para que haja um relacionamento pessoal. Do contrário, não haveria pessoalidade no relacionamento. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, como eram os cultos romanos e gregos, né? Nos cultos romanos, nos cultos gregos, os homens clamavam aos seus deuses da mesma maneira como se clama hoje para outros deuses, né? O homem fazia o Deus à sua imagem e clamava aquele Deus, tá certo? Como se aquele Deus pudesse ouvi-lo. Observe, o que era concernente ao homem, o homem era responsável.
Quando o homem queria que o Deus agisse sobrenaturalmente, sacrificava-lhe, fazia-lhe votos, pedia-lhe coisas, mas não havia pessoalidade no relacionamento. Tanto é que esses povos não produziram códigos desses deuses. Escreveu-se muito sobre os deuses, mas através de relatos míticos, histórias, atitudes, mas não havia um código, não há, pode observar, não há um código desses deuses para nós. Há muito do que o homem entendeu dos deuses, mas pouco daquilo que os deuses professaram para o homem. Na Escritura Sagrada nós vemos o contrário. Observe, até nos livros históricos nós vemos o contrário. O que é que nós observamos na Bíblia? Por exemplo, numa carta como a de Paulo, nós observamos, entendemos como igreja isso, que essas palavras do apóstolo Paulo são palavras que provêm diretamente do Espírito para nós. Nós entendemos que isso aqui não são quaisquer tipo de conselhos. Isso aqui são conselhos que vêm diretamente de Deus para a igreja. Daí a ideia de inspiração. Esses conselhos vieram de Deus para nós, para a igreja hoje. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu, como ser humano, preciso ter a ideia de como as coisas se relacionam no mundo, para que eu apreenda como é que se dão essas relações e saiba viver. Saiba viver de acordo com a vontade de Deus. E isto é sabedoria. Observe, meus irmãos, como o mundo tem andado cada vez mais sem sabedoria. O mundo tem andado, apesar de todo o saber do mundo, parece que a sabedoria torna-se mais escassa. Apesar de todo o saber do mundo, a sabedoria tem sido cada vez mais raro de se ver. Nós não vemos sabedoria, nós vemos muitas vozes no mundo, como diz Paulo, nós vemos muitas dicas, né? Nós vemos muitos atalhos a serem percorridos, mas pouca sabedoria. Nós vemos muitas fórmulas prontas, nós vemos muita mentira, nós vemos até se mercadejar a fé, mas nós não observamos sabedoria, meu irmão. Os líderes, inclusive religiosos, não têm passado sabedoria aos liderados na sua forma de viver. Pelo contrário, têm dado fórmulas prontas, meus irmãos, que na verdade não resolvem coisa nenhuma, porque o nosso modo de vida, bendito seja o nome do Senhor, ele será pautado, meus irmãos, no sucesso ou no fracasso, não é por uma fórmula que eu sigo, mas é pela vida com que vivo. Se vivo com sabedoria, colho os frutos da sabedoria. Mas se vivo falto de sabedoria, colherei os frutos desta falta de sabedoria. Paulo está clamando à igreja de Éfeso para que ela seja sábia. Andai como sábios e não como nécios. E ele vai completar dizendo, 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui, meus irmãos, eu posso completar esse primeiro pensamento. Remindo o tempo, no original, é resgatando o tempo. Remindo o tempo é pagando pelo tempo para que você tenha tempo para si. Por quê, meu irmão? Porque se você não tomar tempo para si, o tempo lhe toma de tudo mais. Você não tem tempo para nada. Se nós não tomarmos tempo para nós, não temos tempo para coisa alguma. E é engraçado como hoje, meus irmãos, nós acordamos e de repente vamos dormir e pensamos, meu Deus, faltou fazer tanta coisa, não é? Eu fiz alguma coisa, mas faltou fazer tanto. Não deu tempo para nada. Eu queria que esse dia esticasse mais um pouquinho. Eu queria que esse dia fosse de 30 horas, para que eu pudesse fazer mais algumas coisas. Mas não é isso, meus irmãos. É porque nós não estamos resgatando o tempo. Você quer ver uma coisa que tem tirado realmente o tempo de muita gente? Um ditador, um tirano. Tem um tirano, viu, que tem tirado o nosso tempo. Ele é vil, frio,
impessoal, maligno, quando tira o tempo, não é? E se nós não soubermos controlá-lo, não é? Ele nos controlará. É o celular. O celular, meus irmãos, é um tirano às vezes. Nós estamos, eu fico impressionado, o telefone, né, de uma maneira geral. Uma vez eu estava numa clínica e eu estava atendendo, a clínica era de urgência, inclusive. Urgência. E a pessoa que estava me atendendo, certo nome, tal, é assim, eu já estava impaciente por causa do problema. Aí tocou um telefone. Não é? Aí a menina imediatamente parou de me atender, imediatamente, e foi atender o telefone. Alô, não sei o que, lugar tal, me atendendo, eu atendendo, e com um problema de enfermidade. Então, muito educadamente, eu vou no telefone. Com licença. Termine de me atender. Não é assim não, rapaz. Por que ele é mais importante do que eu? Por que ele é mais importante do que eu? Está errado isso. Quem foi que lhe ensinou isso? Lhe ensinaram aqui assim, olha, não importa quem você esteja atendendo. Se tocar o celular, o seu telefone, deixe tudo para você atender o telefone. Foi isso que lhe ensinaram aqui? Porque eu quero começar com o seu supervisor agora, se foi isso que lhe ensinaram, porque estão ensinando errado. Não é assim não, irmão. Eu sou uma pessoa. Eu estou sendo atendido por você, porque eu não estou aqui porque eu quero, porque eu preciso. A minha estava atarantada. Porque nós estamos tão acostumados, meus irmãos, tá certo? A sermos reféns do telefone, a sermos reféns das coisas, que esquecemos as relações pessoais, meus irmãos. Ela está lidando com a pessoa imediatamente. Ela não está lidando com uma coisa nem com um bicho. Se nós não colocarmos isso, como igreja, estou falando como igreja mesmo, o nosso papel social, se nós não colocarmos isso para fora, ninguém vai fazer não. Pelo contrário, meu irmão, a máquina estatal, a máquina política, a máquina sociocultural que predomina hoje, é para coisificar-nos cada vez mais, meus irmãos. Para nos tornarmos somente consumistas, materialistas, coisas mesmo. Isso está errado. Isso não está certo. Os dias são maus, quando Paulo ressalta essa verdade, ele está falando nesse aspecto. Os dias são maus. E a ideia aqui de malignidade no original é que os dias são vis, os dias são trabalhosos, os dias são cansativos. É isso que Paulo está querendo ressaltar aqui. Os dias são trabalhosos. Os dias são cansativos, os dias são cheios de trabalho. É por isso que nós temos que remir o tempo. Quando você estiver com a sua família, preste atenção aqui, olha. Quando você estiver com a sua família, né, com a sua mulher, com o seu filho, né, você tem que estar com eles. Com a sua mulher, com o seu filho, é com eles. Tá certo? Agora, tem que saber dividir, meu irmão, as coisas. Nós temos que saber dividir. Porque nós não podemos viver, meu irmão, naquilo que não é o equilíbrio. Olha, equilíbrio é o normal, não é o anormal, não, é o normal. Mas tornou-se normal ser desequilibrado. Ao ponto de nós vivermos sempre, meus irmãos, no limite. São trabalhos que nos levam ao limite. Tá certo? Relacionamentos interpessoais familiares que nos levam ao limite. Mas nós não podemos viver assim, mas nós temos que aprender, meu irmão. Nós precisamos de equilíbrio para a nossa vida. Minha esposa é minha esposa, não é minha deusa, não. É minha esposa. Não é minha empregada, é minha esposa. Ela é minha esposa, não é nem minha deusa, nem minha empregada. Ela é minha esposa. Nós temos que aprender a viver no equilíbrio. E isto é ser ou pedir a Deus, requerer do Senhor, clamar ao Senhor por sabedoria. Fora disso, estamos vivendo num padrão de desequilíbrio. E isso prejudica tudo, meu irmão. Porque ninguém consegue viver no limite o tempo todo. Vai rachar, aqui ou acolá racha.
Se quebra, se parte, não adianta. É o que Paulo está dizendo para a igreja. Olha o que ele diz no 17. Pelo que não sejais o quê? Mais uma vez, essa exortação positiva de Paulo. Não sejais insensatos, mas o quê? Entendei qual seja a vontade de Deus ou do Senhor. Meus irmãos, a vontade de Deus muitas vezes não é a minha vontade. É por isso que a Bíblia tem pérolas de sabedoria, como Tiago, por exemplo, que é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Provérbios é um livro de sabedoria. Tiago, a carta de Tiago no Novo Testamento é considerado Provérbios do Novo. Tiago diz assim, olha, se você tem alguma coisa importante para fazer amanhã ou depois, não diga amanhã vou fazer, amanhã, porque você não sabe quanto vai viver. Diga, se Deus quiser. O que é que Tiago está querendo? Ensinar uma fórmula mágica à igreja? Dizer para a igreja, aí hoje, veja só como nós somos utilitaristas, imediatistas, mecanicistas, vejam só. Eu estava falando com algumas pessoas para vermos um determinado projeto, e aí eu disse, vamos fazer assim, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, pastor Arthur. Se Deus quiser, não. Deus quer. Ele falou contigo, foi, meu irmão? Ele falou contigo? Ele te disse? Não, mas nós temos que crer. Não, meu irmão, você está errado. O princípio não é esse. A falta de fé aqui é sua, não é minha. Você precisa repetir essas coisas, porque você aprendeu isso como uma fórmula pronta. É uma abracadabra crente. Isso não é ter fé, não. Isso é arrogância, é petulância espiritual. Não é eu vou fazer porque Deus quer, porque você não sabe se Deus quer. Você não sabe se está vivo daqui a um minuto. Não é eu vou fazer isso porque Deus quer. Não, senhor, vou fazer se Ele quiser. Submeta-se à vontade dEle. Nós temos que ser sábios nesse aspecto. Está dizendo isso aí. Nós precisamos ser sábios. Arrogância é um sinal de ignorância. Tá certo? Arrogância, geralmente, é um sinal de ignorância extrema. Nós precisamos ser sábios. Cuidado com essa petulância, rapaz. Entendeu? O reino espiritual transcende muito aquilo que nós entendemos no reino natural. Nós não estamos lidando no reino espiritual com as mesmas ligações, as mesmas concatenações, as mesmas arrumações que nós lidamos aqui no meio natural, não, meu irmão. É muito diferente. Nós estamos trabalhando em uma outra esfera aqui. Quando nós falamos no reino espiritual, quando nós dizemos, se Deus quiser, submetemos-nos à vontade dEle, humilhamos-nos perante Ele, dizemos a Ele, Deus, eu estou sujeito à Tua vontade. E a Bíblia diz, olha, humilhe-se perante o Senhor, para que Ele a seu tempo vos exalte. Para que a mão do Senhor o exalte, ou a exalte. Faça conforme Deus está dizendo, não conforme você acha que é. Tá certo? Porque nós achamos errado, meu irmão. Para lembrar daquela brincadeira de menino, que a gente colocava, eu me lembro, quando eu era menino, uns colegas meus disseram assim, Arthur, olha uma mágica. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro disso. Colocaram o cabo de vassoura na água e o cabo de vassoura dobrou. E eu, menino, me lembro disso. Eita, ele dobra aí, senão aqui, ó, a mágica. Ele tá todinho. Aí quando botava, ele parecia dobrado. Tirava, parecia dobrado. Eita! E fiquei fazendo aquilo para entender qual era a mecânica da coisa ali. Não é? A ilusão de ótica, aquilo sempre me impressionou. Colocava o pau na água e ele parecia quebrado. Sabe por quê, meus irmãos? Não é a água continua a água, o pau continua o pau, a madeira continua a madeira. Mas os nossos olhos, a nossa percepção, muitas vezes nos engana. É a forma como nós formatamos o mundo, como nós interpretamos o mundo. Isso nos engana, nos ludibria.
Nós não podemos ser plenamente confiantes em nosso sentido, em nossa sabedoria, em nossa capacidade de calcular, de medir, de prever, porque nós vamos falhar, mais dia menos dia nós vamos errar. Nós somos falhos, limitados. Nós não podemos, Jesus disse certa vez, você não pode aumentar nem um palmo na sua estatura, por mais alto que eu queira ficar agora, eu não posso. Nem um minuto a minha vida. Ou seja, o que é que Jesus está querendo dizer? Eu sou completamente dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. É o que Paulo está ensinando a Éfeso. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja o quê? A vontade de Deus. Porque, meu irmão, se você seguir a vontade de Deus, preste atenção, você estará no melhor lugar do universo. Não existe nenhum outro lugar no universo melhor do que o centro da vontade de Deus. Mesmo que não seja o centro da sua vontade. Se for o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do universo. Paulo continua dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Me diga uma coisa, você já viu algum comercial de cerveja, de conhaque, de vodka, em que aparecem bêbados? Não é? Não é engraçado isso? Nunca parou para pensar isso, não? Ninguém nunca vê nenhum comercial de cerveja onde aparecem pessoas embriagadas, não é? Como se o álcool não embriagasse. A palavra contenda aqui é de solução, todo tipo de problema que você imaginar. Paulo está fazendo uma antítese. Ele está separando dois extremos agora para continuar ensinando sabiamente a igreja. Ele está dizendo, olha, igreja, eu vou trabalhar dois polos agora. O polo do bêbado, o polo do ébrio, o polo daquele que está embriagado, que não sabe nem onde está, não sabe o que diz, não sabe o que pensa, é volátil em todo o seu agir. Não seja como esse. Vou para o outro polo. Qual é para o cristão, aleluia, meu irmão, o ponto máximo da sobriedade? Não é no racionalismo humano não, viu, meu irmão? Presta atenção. Para o cristão, para o crente, o ponto máximo de sobriedade, de lucidez, não é no racionalismo humano, mas é dentro do oceano do Espírito de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo não pode ser estudado somente, não pode ser somente analisado, inquirido racionalmente. O Espírito Santo, acima de qualquer outra coisa, precisa ser vivido. É por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Paulo estava falando para gregos. Os gregos enchiam-se da sofia. Não é à toa que ele vai falar esse verbo aqui, esse substantivo. Vai falar sobre a sabedoria, sofos. Vai falar sobre o saber, isso era muito caro para os gregos, muito importante para os gregos. Então Paulo está dizendo agora para os gregos, olhe, vocês, efésios, vocês devem se encher, sim, mas não é da sabedoria humana. Transcendam essa sabedoria humana, enchei-vos do Espírito de Deus. Sejam cheios do Espírito de Deus. Vá para além daquilo que o homem pode fazer, meu irmão, porque, olha, não tem racionalismo nenhum que segure o homem. Todos os homens, os gregos imaginavam assim, todos os homens são capazes de pensar sobre paz, amor e harmonia, todos os homens. E sabem que isso é o melhor. Por que nós não vivemos um mundo de paz, amor e harmonia?
Se todos os homens conseguem projetar isso nas suas mentes. Aí sabe o que foi que os gregos fizeram? Colocaram isso num padrão ideal. Num padrão que está lá acima, lá em cima. Num padrão que está além daqui. É o padrão das ideias. De onde vem a palavra ideal. É o mundo das formas perfeitas. É o infinito abstrato, é o mundo do logos, racional. Esse mundo não é alcançado pelos homens só através da mente. O homem pode acessá-lo. Mas o homem é como se estivesse tateando no escuro. Jamais poderá fazer parte desse mundo. Esse mundo está inacessível ao homem. Os gregos entenderam isso. Eles não conseguiam explicar, porque eles não tinham o conceito de pecado. Os homens estão afastados da perfeição. Os homens estão separados da perfeição, como que por um abismo intransponível, e não podem jamais fazer parte da perfeição. Estão separados dela. Mas bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque no cristianismo é diferente. O perfeito desceu ao imperfeito. O perfeito veio até o imperfeito, meu irmão. O perfeito construiu a ponte para o imperfeito. O imperfeito abriu acesso. O perfeito abriu acesso ao imperfeito. O perfeito desceu ao imperfeito. O perfeito transformou a realidade do imperfeito. Aleluia. Perfeito abriu a porta para o imperfeito, meu irmão. E qual é o acesso que nós temos hoje? Total. Através do Espírito Santo de Deus. É o acesso que temos a Deus, meu irmão. Então Paulo disse, olha, não do Espírito, não fique com um pouco, ou com uma migalha, ou com meia medida, mas enche-se do Espírito. A medida do Espírito é infinita, porque Deus é infinito. Não há limitação no Espírito Santo. Não fique somente com ele até aqui. Encha-se do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Esse é o outro polo no qual nós devemos estar. Aonde? No oceano do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nos versículos subsequentes ele vai falar, meu irmão, como é que nós devemos agir de maneira bem prática. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor. Primeiro, de um ponto de vista exclusivamente individual, olha, falando entre vós, a partir de mim, tá certo? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Reconhecendo aqui de mim, agora, em relação a Deus. Primeiro eu comigo mesmo, veja, eu sendo uma fonte de coisas boas, salmodiando, cantando espiritualmente, falando sempre aquilo que convém. Depois de mim agora, com Deus, não é? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Mantendo viva essa relação, não morta. Não é uma relação que nós vamos ter acesso a ela somente de vez em quando. O cristão não é cristão quando ele bota uma roupa para ir para a igreja. Ele é cristão sempre, ele é crente sempre. Em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Não é quando eu boto esse paletó que eu sou pastor. Não é? Uma vez eu estava, eu não me lembro, eu estava no evangelismo, em algum lugar. Foi numa pregação, numa palestra, que a pessoa veio falar comigo e disse, pessoa simples, aí eu falei, ô pastor, ô rapaz, meu irmão, amém? Você me conhece? Não, é porque o senhor está com roupa de pastor. Não é? Eu estou com a indumentária do pastor. Mas pastor não é somente isso. Pastor não é roupa. Crente não é roupa. Certo? É muito mais do que isso. O relacionamento que nós devemos ter com Deus é um relacionamento vivo. Porque o nosso Deus está vivo. Amém, meu irmão? Paulo vai dizer, nessa mesma carta aos Efésios, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu
vida. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2. Nós somos vivos para termos um relacionamento de vivos. A Bíblia vai dizer que os mortos nada sabem. Os mortos nada sabem. Qual é o relacionamento dos mortos? O que nós pensamos acerca dos mortos é que seu espírito está sendo guardado para o dia do juízo. Mas observe que a Bíblia, inclusive, proíbe a comunicação com os mortos. Proíbe qualquer tipo de comunicação com os mortos. É proibitivo na Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento, meu irmão, acima de qualquer outra coisa, né, espiritualmente falando, é com Deus. E é o que Paulo está ressaltando aqui. Voltemo-nos para Deus para darmos graça a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pela sua maravilhosa bondade, pela sua justiça, pela sua equidade, pela sua longanimidade. Oh, meu Deus, como Deus é paciente conosco, não é, meu irmão? Como Deus tem paciência comigo, meu irmão. Oh, Deus, obrigado pela tua infinita paciência. Obrigado, meu Deus, porque tu é paciente. Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, é de mim, aqui na carta, para o meu próximo. Então, eu como fonte, praticamente, não é isso em termos práticos, eu como fonte, depois eu e Deus, e depois eu e o próximo. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Entre mim e o meu próximo. Sujeição no sentido de ter uma atitude de humildade, de reverência com o próximo. Tá certo? Nós somos muito diferentes dos orientais. Os orientais têm um respeito, de uma maneira geral, eles têm um respeito pelo próximo, um respeito religioso. Não é? Nós vemos em muitas culturas que os orientais, quando chegam um diante do outro, para qualquer tipo de comida, eles se curvam. Esse ato de se curvar tem uma conotação religiosa. Geralmente é reconhecendo a divindade do próximo. Que o próximo faz parte desse panteísmo, onde tudo é Deus. Não é? Ou seja, é um panteísmo generalizado, onde se reconhece a divindade do próximo. Nós, por outro lado, somos muito, muito, muito dissociados do próximo. Nós não conseguimos chamar sequer o próximo de próximo. Não é? Nós não temos essa ideia. Os próximos para os ocidentais são aqueles da sua família, são aqueles da sua casa. Nós temos aquela ideia de que o vizinho é o vizinho, mas não é o próximo. Não é meu próximo, certo? Nós nos dissociamos muito, muito. Esse é o estilo de vida ocidental, tá certo? Mas na igreja, meus irmãos, na casa do Senhor, a igreja do Senhor está sendo lembrada, tá certo? De que o seu irmão, aleluia, que está sentado aí ao seu lado, com quem você lida, o seu irmão, ele tem um laço espiritual com você, mesmo aquele que está lá na China e que você não conhece, faz parte lá de uma igreja perseguida, lá na China. Este seu irmão em Cristo tem um laço espiritual com você que vai para toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Os laços espirituais são extraordinários por causa disso. Os sanguíneos acabam aqui. Terminam aqui. Mas os espirituais seguem para a eternidade. Não é? Os espirituais vão para todos os séculos dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. E lá não haverá pai, mãe, filho ou filha. Todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Só teremos um Pai, aleluia, que é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, meu irmão. É por isso que eu tenho que lidar com o meu irmão aqui, sujeitando-me, no sentido de ter humildade, de ter reverência, de ter atenção, para me alegrar com ele e chorar com ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é o meu irmão, é a minha irmã, em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus está aqui no nosso meio, meu irmão. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim comigo. Isso provém do livro de Provérbios. Diga assim: de todas as coisas que devo guardar o meu coração.
porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus guarde o teu coração. Que essas palavras encontrem guarida no teu coração. Que o teu coração seja um edifício, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ornado, limpo. Que seja um edifício feito, permeado, balizado, estruturado na palavra de Deus. Que você tenha uma comunhão total com a palavra. Ponto de a palavra misturar-se com a sua existência. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos.